A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amigos aí das redes sociais, para quem não me conhece, aqui pastora Tatiane falando. Nosso segundo vídeo, né, de segunda-feira, tarde de segunda-feira com Deus, é um propósito que Deus colocou no meu coração, de trazer vídeos de reflexão para nós, da palavra do Senhor. E eu quero agradecer a Deus hoje pela vida do meu esposo, pastor Paulo, pela vida do meu filho. Sou mãe do Paulo César, de 9 anos, a minha rede de apoio, quem tem me apoiado, tem me incentivado, os meus pastores da Igreja de Cristo Vida Nova, pastor Almir e pastora Luísa, e também aos meus irmãos da Igreja de Cristo Vida Nova, que tem me incentivado a pregar a palavra do Senhor, porque esse vídeo também é uma forma de evangelização, é uma forma de evangelizar. Então, esse projeto nasceu no coração de Deus, né? Início de semana, segunda-feira, início de semana, nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, entregando a nossa segunda-feira ao Senhor, né? Para que o Senhor também venha abençoar o nosso restante de semana, a nossa segunda-feira como primícia para que os demais dias da semana seja abençoado por Ele. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um tema que eu vou pedir que você fique até o final do vídeo para você poder compreender o que Deus quer nos ensinar nessa tarde, né? Não vamos só pegar um versículo isolado da Bíblia e tirar o nosso entendimento em cima só desse versículo, né? Muitas pessoas fazem isso, então eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo para você entender o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar sobre ele. Então o tema, né, dessa reflexão dessa tarde é: quando muitos pensam que o cristianismo não funcionou para ele, e agora? Você já ouviu alguém falar que o cristianismo não funcionou para ele? Que não funcionou para ele na situação dele? Então, eu mais o pastor Paulo passamos por uma experiência onde um ovelha, um irmão nosso em Cristo Jesus, nos chegou falando dessa forma, que o cristianismo não funcionou para ele, né? E nós vamos meditar sobre isso que eu estou falando aqui no início. E quando, pastora, que o cristianismo não funciona? Irmãos, é quando nós entendemos de forma errada o cristianismo. É quando nós colocamos uma expectativa errada acerca do evangelho. É quando nós ainda não entendemos a graça de Deus que nos constrange. Então fica até o final do vídeo para você poder ouvir. Nós vamos falar sobre um homem que teve um encontro com Jesus. Nós vamos ler no evangelho de João, no capítulo 3. Você que está aí com a sua Bíblia e puder abrir, eu estou aqui com a minha, ó. Palavra do Senhor, palavra de vida para nós, o nosso manual, né? Palavra do Senhor. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus, né? E quando nós lemos a Bíblia é a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Em João, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Verso 8, o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? E Jesus lhe respondeu: tu és mestre de Israel e não sabe sobre isso? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai,
Oh, aleluias. Senhor Deus, eu entrego esse momento diante da tua presença. Te peço que o Senhor, Paizinho querido, venha abrir, Senhor, o meu entendimento, venha abrir também o entendimento dos meus irmãos que vão ter acesso a esse vídeo. Paizinho querido, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar mais uma lição, que o Senhor venha trazer mais um aprendizado para nós através da tua rica palavra, Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida, a vida de meus irmãos que vão estar vendo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, antes de explicar aqui o texto, como eu falei que eu e meu esposo tivemos essa experiência, o Senhor me deu uma palavra e eu ministrei essa palavra. E depois da ministração dessa palavra, nós fomos procurados por uma ovelha, um irmão, né, que ele relatou que estava passando por algumas situações difíceis de prática de pecado e que ele desejava parar com essas práticas do pecado, né? E ali eu mais o pastor Paulo aconselhamos esse irmão, né? Aconselhamos ali segundo a Bíblia, acompanhamos por um tempo, lendo a Bíblia, orando, jejuando em prol da vida desse irmão, para que Deus viesse ali ajudar esse irmão nesse processo, né? De conversão, de abandono de pecado. E passou um tempo, esse irmão nos procurou, nos relatando que o cristianismo não havia funcionado para ele. E ele nos relatou que ele não conseguiu deixar de desejar a prática do pecado. E quantas pessoas, irmãos, não têm se frustrado com isso? Né? Quando, pastora, essas pessoas têm se frustrado? Quando esse cristianismo parece não funcionar, pastora, para essas pessoas? Quando essas pessoas muitas vezes colocam uma expectativa errada acerca do cristianismo. Ela não entendeu ainda a graça de Deus, ela não entendeu ainda sobre o evangelho, né? Muitas pessoas pensam que é pela sua própria força. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,19, ele vai escrever: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Por quê que ele escreveu isso? Porque nós temos a natureza pecaminosa em Adão, a nossa carne. Esse versículo de Romanos 7,19 mostra a fraqueza humana e a necessidade de o homem depender exclusivamente da graça e do poder de Deus para uma vida que agrada a Ele e que não é pelas nossas forças, não é pelas nossas forças, nem por nada que nós vamos fazer, é através do Espírito Santo. Eu costumo dizer que tudo de bom que nós fazemos, irmãos, é através do Espírito Santo, né? Através dos dons do Espírito Santo, através da manifestação do Espírito Santo através de nós. E tudo de mal é a nossa carne, a nossa própria vontade, muitas vezes influenciada por forças malignas neste mundo, né? Então, se nós temos uma atitude boa, vem do Espírito Santo. E o que é que nós podemos aprender, pastora, dentro desse texto do Evangelho de João 3, pastora Tatiane? O que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos nessa tarde tirar como reflexão? Primeiro eu vou explicar nesse vídeo o que é cristianismo. Se nós formos aí no Google ou em outras redes de pesquisa, pesquisar aí o que é que significa cristianismo, vai aparecer que cristianismo é uma religião. Se você fizer isso agora, você vai ver, né? Mas para mim, segundo a Bíblia, segundo o que eu tenho entendido, cristianismo é uma escolha de estilo de vida. Não é só uma religião, é uma escolha de estilo de vida segundo os ensinamentos de Jesus. Nós que somos cristãos, nós cremos em um único Deus, nós cremos nesse Deus que se manifesta como Deus Criador que nos criou à sua imagem e semelhança. Nós cremos em Jesus, Deus Filho, nosso Salvador e Senhor, que entregou a sua vida por nós, e pelas pisaduras do Senhor Jesus nós somos salvos. E nós cremos também na manifestação do Espírito Santo, nós cremos no Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi promessa de Jesus, que quando ele ressuscitou ali no terceiro dia, ele fica ali uns dias com o discípulo e ele promete para nós o Espírito Santo. Então, em nenhum momento das nossas vidas nós estamos só. Em nenhum momento das nossas vidas nós vamos estar só. Se nós tivermos entendimento disso, as pequenas coisas mais simples que nós fazemos na nossa vida torna tão santo, tão importante, como estarmos reunidos na igreja. Amém? Então, cristianismo para mim é uma escolha, um estilo de mudança de vida, segundo ao que a palavra de Deus nos ensina.
segundo aos ensinamentos de Jesus, o que ele deixou para nós. Nós cristãos, nós podemos dizer que nós cremos na palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus como um livro sagrado. A palavra de Deus tem tudo que nós precisamos. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é o nosso manual. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós meditamos na palavra, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós recebemos a voz de Deus, a instrução do próprio Deus falando conosco. Nós nos reunimos na igreja também, como igreja, para poder adorar o Senhor, para podermos adorar o Senhor, para aprendermos do Senhor e viver uma vida de amor e de serviço ao próximo. Mas a essência do cristianismo é viver uma vida de amor e serviço ao próximo, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, para mim, pastora Tatiane, o cristianismo é uma escolha, um estilo de vida, uma escolha, um estilo de vida segundo os ensinamentos de Jesus. Agora vamos entrar na explicação do texto que nós lemos. Aqui, se nós formos meditar, no versículo 1, vai dizer: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O que era fariseu? Fariseu, irmãos, o que era esses fariseus? Fariseu era um grupo que se opunha aos ensinos de Jesus. Eles incitaram a condenação de Jesus. Eles viam Jesus como ameaça à sua autoridade e às suas tradições. Mas nem todos se opuseram a Jesus. Esse homem Nicodemos, aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos Nicodemos, ele era um fariseu, né? Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um estudioso da lei. Ele tinha conhecimento da Torá, né? Ele era um mestre, mas ele era sábio e justo, e ele procurava uma verdade que ele ainda não tinha aprendido. Nós podemos dizer que Nicodemos, ele conhecia sobre a lei, mas ele não conhecia sobre a graça? Eu me fiz essa pergunta ao estudar sobre esse texto, e sim, nós podemos dizer que Nicodemos ali fazia parte dos grupos dos fariseus. Ele conhecia tudo sobre as leis, sobre a Torá, sobre a própria palavra ali, os ensinamentos de Moisés, mas ele ainda não tinha conhecimento sobre a graça de Jesus. Ele ainda não tinha esse conhecimento. E o que é que nós podemos aprender com esse texto? Nicodemos era um homem justo, um homem sábio, e ele procurava pela verdade. Então Nicodemos, ele procurou pela verdade. Nós podemos aprender com a atitude de Nicodemos. Nós temos que procurar pela verdade. Nós não podemos pegar um versículo apenas da Bíblia ou pegar um vídeo apenas que nós ouvimos e nos contentar com aquilo. Nós temos que ler a palavra para ver o que nós podemos extrair da palavra de Deus como revelação para as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui fala, no versículo 2, Nicodemos, ele foi ter um encontro com Jesus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos, ali estudioso das leis, que conhecia sobre a Torá, ele reconhece. Naquela época, né, os feitos de Jesus já estavam muito conhecidos, se espalhou, Jesus fazia milagres, operava maravilhas, né? As pessoas que iam até eles eram curadas de suas doenças, muitos que iam até eles que não via, Jesus operava ali o milagre, a pessoa via, muitos que não andavam, aleijado, Jesus operava ali o milagre e essas pessoas voltavam a andar. Então ali as notícias acerca do que Jesus fazia já circulava. E Nicodemos, um estudioso ali, mas porém um homem justo e sábio, ele reconhece Jesus como mestre. Ele fala, só pode ser um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer. Ele reconhece, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz. Então, a partir desse encontro que Nicodemos teve com Jesus em busca da verdade, que nós também devemos querer ter esse encontro com Deus em busca da verdade, né, para a gente poder entender de fato o que é o cristianismo, para a gente entender de fato o que é o evangelho, para nós entender de fato o que é a graça de Deus que nos constrange. Então esse homem, ele buscou pela verdade, ele foi até o encontro de Jesus. E quando ele conversa ali com Jesus, Jesus responde ele, ali no versículo 3,
E Jesus disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imagina ali no versículo 4. Disse Nicodemos, né, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus responde para ele: na verdade, Nicodemos, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus estava dizendo aqui para Nicodemos? Imagino eu que Nicodemos, ele fica confuso, né? Como que Jesus está dizendo que é necessário nós nascermos de novo? Como que é isso, pastora Tatiane? Como que se dá isso? Imagino eu, Nicodemos, também pensando, né? Porventura eu posso já ser velho e voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que aquele que não nascer da água, o que é nascer da água, pastora Tatiane? É só descer as águas do batismo? Não. Aquele que não nascer da água, a água de arrependimento, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer do Espírito, aqui se nós formos prestar atenção, está escrito Espírito em letra maiúscula, que nos remete não ao nosso espírito, mas ao Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 6 nos diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor está nos ensinando que quando nós nascemos do ventre da nossa mãe ali no parto, nós somos carne, mas o que é nascido do Espírito, esse é espiritual. De certa forma, Nicodemos, ele tinha que ser espiritual para ele discernir o que Deus estava falando. No versículo 8 vai dizer: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando nós ouvimos falar do Senhor Jesus, quando nós decidimos crer no Senhor Jesus, quando nós descemos as águas do batismo, que é um ato simbólico de arrependimento, porque João Batista ali, ele batizava para arrependimento. Jesus, no seu ministério, ele também pregava acerca de arrependimento. Quando nós decidimos crer no Senhor Jesus como nosso Salvador, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo. E aqui no verso 8, que está dizendo, ó, o vento assopra onde quer, fala do nosso novo nascimento através de Jesus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, porque aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Aquele que entrega a sua vida para Jesus, irmão, ele não vai mais aonde ele quer. Ele anda segundo a vontade de Deus, ele não pratica mais as velhas práticas, porque ele começa a viver a vontade de Deus na sua vida. Pastora, mas é algo automático isso? Eu digo que, porque a palavra de Deus fala, é aquele que crê e for batizado será salvo, é só sobre isso, é só crer? Não. Seguir a Jesus é um processo, irmão. É um processo que exige de nós renúncia. Exige de nós arrependimento, exige de nós conversão genuína, exige de nós mudança de comportamento. Por isso eu quero dizer através desse vídeo: pastora, mas eu estou passando por essa situação igual a dessa pessoa que procurou vocês. Eu entreguei minha vida para Jesus quando eu ouvi falar de Jesus, eu entreguei, eu me batizei. Pastora, mas eu ainda me pego desejando a prática do pecado. E por causa disso eu decidi me afastar. Irmãos, não faça isso. Não faça isso porque você ainda não entendeu o que é o evangelho da graça. Às vezes você esteja mais entendendo sobre a lei e o Senhor nos chama a entender sobre essa graça que nos constrange. Que graça é essa? É essa graça que quando eu erro e que eu entendo que aquilo que eu fiz é pecado, eu posso me arrepender e mudar de conduta. Eu sempre costumo dizer que a verdadeira liberdade, irmãos, a verdadeira liberdade é um prato chegar até a nossa presença. E muitas vezes nós desejamos esse prato, vamos colocar esse prato como o pecado. Nós até podemos desejar a prática do pecado, nós podemos desejar comer dessa iguaria, assim como foi dada a Daniel ali no palácio, Nabucodonosor, quando ele foi levado cativo ali por Nabucodonosor, né, para aprender os costumes
né, daquele palácio, os costumes, as tradições que aqueles povos pagãos tinham, né? E Daniel ali, ele recusa aquele prato. Não é que o prato era ruim, o pecado ele não é ruim. O que vem até nós, o que bate na nossa porta como pecado não é ruim, porque se fosse ruim, muitos não caíam. É muitas vezes, irmãos, libertação é esse prato vir até nós temos a escolha. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Eu tenho a escolha de escolher me contaminar com esse prato. E libertação, eu vou dizer que é você não escolher se contaminar com esse prato. Eu posso, pastora, comer desse prato, mas eu decido, através dos ensinamentos de Jesus, não comer desse prato, não me alimentar da prática do pecado. Então, nascer de novo é isso, irmãos. Nascer de novo não é eu fazer com a força do meu braço, né? O que o apóstolo Paulo estava dizendo ali, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo praticando. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que por nós mesmos nós não vamos conseguir, porque nós temos essa natureza pecaminosa, e que nós temos que entender que só é possível através de Deus, que tudo de bom que nós podemos fazer é possível através da presença do Espírito Santo em nós. Nós somos comparados a um vaso frágil, feito de barro, mas a palavra do Senhor nos diz que nós temos dentro de nós um tesouro precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, o que é, pastor, entender o verdadeiro cristianismo? É entender sobre essa graça que por nós mesmos nós nada podemos de bom fazer, que nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que sem Deus nós não podemos executar nenhum feito bom. Então, irmão, se você se pega aí nessa situação que nós acabamos de falar através desse vídeo, pastora, mas eu não consigo ainda deixar de desejar essa prática do pecado. Não se afaste de Deus por conta disso. Não abandone o Senhor por conta disso. Porque nós podemos sim ir até o Senhor como nós estamos, mas nós não podemos permanecer. E essa mudança em nós, ela vem através da presença de Deus, através de permanecermos. Eu costumo dizer que o mais importante é permanecer. O mais importante não é nem a nossa chegada. O mais importante é a nossa permanência na presença de Cristo. Nós podemos ir a Cristo como nós estamos, mas nós não podemos permanecer. Mas isso é um processo, esse processo de conversão. Quando nós encontramos com Jesus, quando nós professamos a nossa fé em Jesus, quando nós recebemos Ele como o único e suficiente Salvador, é um processo. Você pode até desejar cometer o pecado, mas você pode resisti-lo pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, né? E eu quero aqui, através desse vídeo, deixar esse vídeo de reflexão e de análise para nós podermos meditar no Evangelho, no que diz a palavra do Senhor, que muitas vezes nós entendemos a palavra do Senhor de forma errada e que nós podemos sim pedir ajuda para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha revelar para nós essa graça que nos constrange, essa graça de Jesus por nós, que se entregou naquela cruz do Calvário por amor de nós, por amor a cada um de nós. O diabo, irmãos, o papel dele é nos condenar. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Se o diabo estiver tentando lançar jugo de acusação sobre a sua vida, jugo de acusação, jugo de condenação, você pode recusar isso que o diabo está tentando lançar sobre a sua vida. Pastora, mas agora eu ainda sinto desejo do pecado. Tem solução? Tem solução. Em Jesus tem solução para tudo quando há arrependimento. Quando há arrependimento genuíno, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele nos ajudará nesse processo. Ele nos ajuda nesse processo. E eu quero nessa tarde aqui de segunda-feira, através desse vídeo, através da palavra do Senhor, derrubar todas as tentativas do diabo de afastar pessoas, de afastar jovens da presença do Senhor, porque muitas vezes ele entendeu de forma errada o evangelho, a pregação da palavra do Senhor. Então eu quero te dizer, mesmo que você tenha desejo de praticar o pecado, você pode entregar essa situação ao Senhor e pedir força para Ele, para você vencer essa situação. Amém? Graças a Deus, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, vamos orar, vamos ter um momento aqui de oração, de entregar, né, as nossas vidas ao Senhor, entregar essas vidas ao Senhor também, né? Às vezes você passa por essa situação, que esse exemplo, né, através desse vídeo,
passou, e eu sei que esse vídeo pode falar com você, né? Às vezes você está pensando em desistir por causa de alguma situação, desistir de seguir Jesus, mas eu quero te dizer, não desista, porque o Senhor não desistiu de nós. Não desista, porque Jesus não abandonou a sua cruz, mesmo a sua cruz sendo difícil para ele carregar, porque seguir a Cristo não é um processo fácil, renunciar não é um processo fácil. Então não desista da sua cruz, não desista, não desanime no meio do caminho, seja forte e corajoso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, porque dele vem a nossa força, dele vem o nosso socorro. Clame ao Senhor Jesus que ele tudo pode. E eu quero nessa tarde orar por você. Eu quero nessa tarde orar por você que está ouvindo esse vídeo, aonde esse vídeo vai chegar, eu quero orar ao Senhor. Eu quero orar ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero entregar, Senhor, essas vidas que vão ouvir essa palavra diante da Tua presença. Senhor, às vezes tem algum irmão, Pai, alguma vida que vai ouvir essa palavra e essa palavra vai tocar forte no coração dele, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, por essas vidas que às vezes estão pensando em desistir, Pai, de te seguir. Que às vezes, Paizinho querido, criaram uma expectativa errada acerca do Evangelho, Pai. Às vezes, Senhor, não tem meditado na Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor vai de encontro a essas vidas, Paizinho querido. Que o Senhor leve a revelação da Tua palavra, Pai. Que o Senhor lance por terra toda tentativa do diabo, Pai, de afastar essas vidas da Tua presença, através de frustração, através de decepção, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance essas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor tira todas as escamas dos olhos, que o Senhor mostre para nós, Senhor, a Tua graça que nos constrange, que nós venhamos, Paizinho querido, entender que nós, por nós mesmos, nada nós poderemos fazer. Senhor, nessa tarde eu quero abençoar a vida de quem vai ver esse vídeo, Pai. E o que eu não pude falar através desse vídeo, meu Senhor Deus, que o Senhor fale através do Teu Espírito Santo, porque eu também sou humana e falha, mas aquilo que eu não pude transmitir, que o Senhor transmita até essa vida que vai ouvir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero entregar esse momento diante da Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, que pastora Tatiane, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra de Deus, esse momento de reflexão, alcance a sua vida, a vida da sua família e a vida de quantos precisarem dessa palavra. Em nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira.